Nessa semana, uma pessoa me procurou com a seguinte dúvida. Meu pai faleceu há 18 anos atrás. Eu moro na casa dele desde então. Nunca foi feito um processo de inventário. Eu posso pedir o uso capião desse imóvel? Essa é uma dúvida que causa muita intriga entre os herdeiros e às vezes é usada até como um tom de ameaça entre eles. Nesse vídeo eu vou procurar esclarecer um pouco sobre essa complexa situação. Acompanhe! Olá, eu sou Josilene Rosa, advogada de famílias e heranças. Vamos entender um pouco mais sobre o que a lei fala sobre esse caso. Quando uma pessoa falece, todos os seus bens são passados para os seus herdeiros automaticamente. Porém, para formalizar esse ato de transferência, é feito o processo de inventário. Então, desde o momento da morte até o momento da partilha de bens, os herdeiros formam o que nós chamamos de condomínio. Ou seja, nenhum herdeiro é mais dono do imóvel do que o outro. Contudo, segundo o Superior Tribunal de Justiça do nosso país, é possível o uso capião entre herdeiros. E eu vou explicar mais sobre essa possibilidade, porque como eu acabei de falar, é uma possibilidade, não é certeza de ganho de causa para ninguém que entre com o uso capião. E o STJ também decidiu os parâmetros, os requisitos para conceder essa uso capião, que é a posse exclusiva do bem, a ocupação sem oposição de nenhum dos outros herdeiros, o prazo prescrito em lei e essa ocupação ela tem que ser agindo como se fosse dono do imóvel. Então, resumindo, da forma que está na legislação brasileira hoje em dia, nós temos que analisar caso a caso antes de afirmar se vai caber ou não uso capião naquele processo. Como comprovar que eu tenho direito de uso capir o imóvel deixado pelo meu pai? Nesse caso, o herdeiro que quer provar o direito de uso capião, ele deve provar a posse exclusiva e sem oposição dos demais herdeiros por no mínimo 15 anos, agindo naquela propriedade como se ele fosse dono dela. Esse prazo pode diminuir para 10 anos se o herdeiro exerceu obras ou atividades produtivas, lavoura, por exemplo, dentro daquela propriedade. É importante entender que, analisado essas provas, é possível sim, e se o herdeiro tiver essas provas, é possível sim ele conseguir um uso capião do imóvel. E como fazer para evitar que o meu irmão requeira o uso capião do imóvel deixado de herança? O certo mesmo é que os herdeiros entrem com um inventário dos bens do falecido. Porém, a gente sabe que algumas vezes as pessoas não fazem o que deve ser feito e acabam deixando o direito deles aí em aberto. Todavia, eu tenho me deparado com uma situação muito delicada. Muitas vezes o herdeiro sabe que o irmão mora na casa há muitos anos, mas ele não quer de fato tirar o irmão daquela casa. Ele quer proteger a herança, mas para um futuro, muitas vezes pensando até no futuro dos filhos, A gente não sabe o dia de amanhã. E eu não julgo esses herdeiros, mas eles querem se proteger, mas sem tirar ainda aquele herdeiro da casa. Não querem, às vezes, entrar nesse embate. Nesse caso, eu oriento que o herdeiro deve fazer um contrato de comodato. Que esse contrato, se bem feito, bem orientado entre as partes, ele pode sim te ajudar a proteger a sua herança enquanto o seu irmão está morando naquele imóvel da herança. Nós concluímos então que é possível sim a uso capião entre herdeiros. Um irmão seu pode sim entrar com um processo de uso capião contra um imóvel que ficou de herança. Porém, para saber qual vai ser o desfecho dessa história, vai depender das provas que vão ser trazidas. Quanto mais completas, robustas forem essas provas dentro do processo de uso capião, ele pode sim ter êxito nessa ação de uso capião. Então, depende muito das provas que vão estar dentro do processo de uso capião. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixe os seus comentários aqui embaixo. Já curte esse vídeo e se inscreve no canal, principalmente, vocês já sabem, se você está com o processo de inventário em aberto, porque aqui a gente fala sobre o processo de inventário e minha intenção é realmente sanar dúvida de vocês. O vídeo fica por aqui.
Um abraço, tchau!